para a saúde, mas não é usada para a saúde, pois extingue esse PMF, tá certo? Ou seja, eu estou falando da saúde, mas poderia falar de outros setores. Quer dizer, o que acontece desde 1998, desde 1988, assim, os setores conservadores não aceitaram. Tem uma passagem que é emblemática disso, que é o seguinte: na última etapa do processo constituinte, em julho de 1988, ia começar a última etapa. Então o Sarney, que era presidente da República, ele vai para a televisão, na cadeia de rádio e televisão, e diz o seguinte recado para os constituintes: os senhores constituintes, os senhores têm a última oportunidade de mudar essa Constituição que vocês fizeram até agora. Porque se vocês não mudarem o que vocês fizeram, o país vai se tornar ingovernável. Tá certo? E o que era ingovernável? O ingovernável era esse capítulo da Seguridade Social, Previdência Rural, Previdência Urbana, etc, etc. Tá claro? Esse argumento da ingovernabilidade é repetido até hoje por vários representantes do mercado. Tá? Esse discurso do Sarney motivou, no dia seguinte, Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Constituinte, foi para a tribuna e disse: ingovernável é a fome, ingovernável é a doença inassistida. Né? É um discurso memorável. E aí, nesse dia, em contraposição ao discurso do Sarney, ele vai dizer: essa é a Constituição cidadã. Certo? Mas essa tensão, né, os conservadores nunca aceitaram, por isso que há uma tentativa constante de ir dilapidando. Isso vai acontecer como? Vai acontecer, como eu falei para vocês, no financiamento. Vai acontecer na questão da gestão de pessoal. Qual a questão, qual que é um problema que existe, que leva a esse caos na gestão de pessoal? E também no processo de privatização. É um negócio chamado Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Na década de 90, corretamente, foram feitos pactos entre a União e Estados e municípios, para os municípios assumirem a saúde. Né? Corretos. Tudo pactuado, bacana. Só que quando os municípios assumem, os estados assumem, aí quando chega em 1999, eles criam a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ela coloca limites de gasto. Não pode gastar aqui, não pode gastar aqui, não pode gastar ali. Para evitar que estados e municípios gastassem. Isso é uma coisa ligada à área econômica. Tá certo? Tem coisas boas da Lei de Responsabilidade Fiscal, não estou dizendo aqui para acabar com a lei do jornal. Mas tem um item que é complicado, que diz assim: não se pode gastar mais que 50% com o pessoal. 54%. A lei Camata era 60%, a responsabilidade era 54%. Na saúde, isso é uma morte. Para a saúde, para a assistência social, para a educação, porque o gasto disso é o quê? O que é esse gasto? É pessoal. Então veja, estados e municípios assumem a saúde, aí quando está com todo mundo lá, pessoal, basicamente pessoal, você tem uma lei que fala: agora não pode gastar mais que 50%. Então o que tem que ser feito? Tem que se flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo menos para essas áreas. Tá certo? Porque essas áreas só gastam com o pessoal. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que você não pode aumentar o salário. Tá certo? Aí já... No momento 4 de RH, você não amplia nem o pessoal, nem o salário das pessoas. Mas a outra consequência mais grave ainda é o seguinte: é que para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ter OCIPs, você vai ter cooperativas, você vai ter ONGs, você vai ter o diabo a quatro, tá certo? E por que burla? Burla porque esses gastos, quando se contrata uma cooperativa de mão de obra, tá certo? Ele não entra como gasto pessoal, entra como gasto de terceiros, entendeu? Então você pula a Lei de Responsabilidade Fiscal e continua aumentando o pessoal. Agora, qual o problema disso? O problema disso é que é um trabalho precário, terceirizado, com baixos salários.
tá certo? Dentro de uma mesma unidade de saúde, você vai ter uma pessoa que ganha 1 e a outra ganha 3, tá certo? Um que responde a um chefe, a outra que responde a outro chefe, tá certo? Então veja, essa é uma questão. Essa questão de pessoal está muito ligada a isso, né? A essa questão da lei de responsabilidade fiscal. Isso são formas de ir corroendo o SUS por dentro. Tá certo? São cunhas que você vai colocando e vai destruindo. A outra forma que está ligada a essa é a privatização e mercantilização. Né? Isso não é gravíssimo no SUS, mas não é exclusivo, né? Está acontecendo em todos os setores. Né? Recentemente teve uma aprovação da Previdência Complementar Pública, certo? Tem o saneamento privatizado, transporte público, assistência social, etc. Né? Enfim, todas essas coisas que vocês conhecem, né? A dupla porta, né? Reserva de leitos em hospitais públicos de plano de saúde, utilização dos planos de saúde da rede SUS para procedimentos de alto custo não são ressarcidos, né? Montagem de parcerias público-privadas para a construção de hospitais. Essa é uma tendência atualmente que eu estou vendo em tudo quanto é lugar, tá certo? A falta de controle sobre os planos de medicina suplementar, né? E ali essa questão das OCIPs, né? Em São Paulo é essa forma que é dominante, tá certo? Tem 18 OCIPs lá, que são os hospitais vitrine, enquanto eu tenho 45 hospitais próprios do Estado que estão sucateados, tá certo? Tem 18 hospitais que são essas OCIPs, que mais da metade do orçamento da saúde vai para essas, enquanto eu tenho 45 hospitais do Estado que estão sucateados. Quer dizer, quantos leitos você aumentaria se você reformasse os hospitais, os 45 que estão ali, né? E qual o problema dessas OCIPs? É uma coisa absurda, eu não sei, parece que o Sim de Saúde de São Paulo corretamente moveu uma ação direta de inconstitucionalidade, está para ser julgado como... Não, mas aí a questão é a seguinte, é que eu sou do Sim de Saúde. Vocês... É que a coisa, desculpe a expressão grotesca, mas é uma sacanagem enorme. Você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem a lei das OCIPs, né, que foi o FHC, que através da medida provisória institui paralelamente a lei da responsabilidade fiscal, e você coloca um perfuminho de democracia nos contratos de gestão através de um conselho gestor que teria participação social. Só que em São Paulo isso não está sendo feito. Os contratos de gestão para os OCIPs foram feitos e não foram montados os conselhos gestores com participação tripartite, né? E por causa disso, o Sim de Saúde é o Ministério Público. Então, mas a não observação dessa cláusula. Então, mas o problema da OCIP é o seguinte: eu contrato as pessoas sem concurso público. Bom, posso contratar um monte de amigos, tá certo? Eu contrato, então eu sei disso. Então aí você vai ter pessoas que é do SUS que ganham um salário pouquinho. Aí a pessoa que é contratada pelo OCIP tem um salário enorme. Então eu complemento o funcionário do SUS com dinheiro pela OCIP que não tem vínculo nenhum. E a outra coisa é o seguinte: qualquer serviço está lá, então tem que fazer um raio-x, tem uma empresa terceirizada de raio-x, tem que fazer exame de sangue, tem uma empresa terceirizada de exame de sangue, tem que fazer os ambulâncias, tem uma empresa terceirizada de ambulância. Quer dizer, isso é anti-SUS, isso é inconstitucional, tá certo? Então tem 5 minutos. Então, para terminar, gente, depois a gente pode resgatar alguns desses pontos. Eu queria falar o seguinte: tem vários outros problemas que são todos frutos dessas tensões maiores que eu estou mencionando aqui para vocês. A questão federativa também. Tá certo? A gente tem há uma certa
O problema do SUS é o governo federal. É o governo federal, mas também é estados e municípios. Tá certo? Tem muitas questões. Ontem eu vi uma exposição aqui que eu achei bastante interessante, que ela dizia assim, uma colega nossa, dizia assim, o SUS funciona, a gestão que é uma porcaria, você que não está trabalhando direito, tá certo? Porque é o seguinte, qual que é o papel do município? O município não tem nenhum papel na gestão, tá certo? O Estado não tem nenhum papel na gestão? Tem, tá certo? Então, tem estados que abriram mão do SUS, saem fora, não participam do SUS, em vários estados. Tá claro? São Paulo é um exemplo disso. Isso é inconstitucional, isso nós temos que lutar. E uma última questão, em função do tempo, é a questão do controle social. Né? Que acho que um ponto do controle social são os conselhos, né? Que vocês discutiram aqui ontem à noite e tudo. Vocês conhecem isso melhor do que eu, a importância do conselheiro, de como é que se formam esses conselhos, o papel que isso tem, etc. Mas tem uma questão mais macro que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o seguinte, a Constituição de 88, artigo 194, parágrafo 4, se não me engano, fala no Conselho Nacional da Seguridade Social. Tá certo? E ela define como seguridade social é saúde, SUS, previdência, assistência social, seguro-desemprego. Fala, isso aqui é a área da seguridade social. Para financiar a seguridade social, eu tenho essas fontes de recursos. Né? É o artigo 195. Contribuição sobre o lucro, enfim, define todas as fontes de recursos. Esses recursos são vinculados a isso aqui. Tá certo? Aí diz lá, tem que se criar um Conselho Nacional da Seguridade Social. Para quê? Para controle social. Para ver se esses recursos estão sendo aplicados aqui, para ver se a Constituição está sendo cumprida, para ver se não está o privatismo do Estado, não está entrando onde tem que entrar, não está entrando no SUS. Vocês estão entendendo ou não? Só que esse Conselho Nacional da Seguridade Social nunca foi criado. Aliás, ele foi criado, foi regulamentado